Se você entrou aqui nesse vídeo, você é cristão, provavelmente pode estar passando por algum tipo de aflição ou luta, ou pode estar também curioso para saber por que o cristão passa por tantas aflições. Lá no Salmos 34 diz assim: muitas são as aflições dos justos, mas de todas o Senhor os livra. E também Jesus ele vai falar o quê? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então o cristão ele tem aflições, tem as lutas, e isso é uma realidade. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Cris Oliveira compartilhando e desbravando. Eu já estava com saudade de falar isso. Sejam bem-vindos. Hoje eu quero fazer também alguns agradecimentos a vocês que estão acompanhando o canal, que está compartilhando, que está comentando aqui, que está curtindo também. Eu quero agradecer muito, que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família e continue, certo? Compartilhando para edificar outras vidas. Então vamos lá, pessoal. Por que o cristão ele passa por tantas lutas, né, e aflições? Primeiro nós temos que entender, isso aqui é um bate-papo, certo? É mais um bate-papo hoje, é mais um diálogo assim, de forma muito humilde, muito simples. Eu vou tentar aqui trazer alguns esclarecimentos. Primeiro, quando a gente tem que entender que quando nós aceitamos ao Senhor, quando nós nos convertemos, temos que entender que o Senhor Jesus, ele disse o quê? Aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quando o Senhor Jesus fala de negar a si mesmo, ele está falando de renúncia. Então, boa parte das aflições que nós passamos é devido a algumas também renúncias que precisamos fazer. Por quê? Hoje nós estamos em um cenário, um contexto, e nós vamos lá para 1 Timóteo, capítulo 3, que fala dos tempos trabalhosos. É nesse cenário que a igreja está inserida no sentido de nós não somos do mundo, mas nós estamos aqui. Então nós estamos vivenciando muitas coisas que mudaram ao longo do tempo. As pessoas aí, eu tenho 29 anos, e o pessoal mais assim, de uns 50 anos, 40 anos, percebe talvez mais a diferença do que a galera de 30 para cá. Que as coisas têm mudado. Mas nós estamos servindo a um Deus, Hebreus 13:8 diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não muda. E a palavra de Deus ela foi escrita, né, há muitos anos atrás. Mas essa palavra é o manual do cristão. Essa palavra é a nossa bússola. Então, hoje nós estamos vivendo essa palavra dentro desse cenário que está modificado, que está atualizado, mas Deus ele não atualiza, né? Ele não se atualiza para se adequar ao mundo como está atualmente. Ele permanece a mesma coisa. O Senhor é imutável, o Senhor não muda. Nós é que precisamos nos adequar à palavra. Lá em Romanos também vai dizer o quê? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, meus irmãos, a nossa mente precisa passar por uma metanoia. É um contraste com os princípios do mundo, principalmente os valores aí atuais. E onde as coisas que antes a gente não via, né, da forma como era, agora estão, e o que era certo agora é errado, o que era errado agora é certo, o que era certo agora é errado. Então, assim, tem muita coisa. Então, uma das aflições, das lutas, dos embates que nós temos é porque nós precisamos renunciar a nós mesmos. E não é fácil. Porque a nossa natureza, a nossa essência, né, carnal, a nossa natureza ela é pecaminosa porque foi contaminada. A nossa natureza hoje, a nossa natureza ela foi corrompida, né? Lá, com a desobediência de Adão, ela foi corrompida. E hoje, por nós estarmos em Cristo, é que a nossa natureza tem sido regenerada. E aí nós estamos agora em comunhão com Deus. Então, uma das primeiras coisas é esse conflito que a gente passa. Esse dilema, essas questões internas de nós mesmos, renunciando a nós mesmos. Essa luta do homem contra ele mesmo, dessa natureza, todos os dias é uma renúncia. Viver o evangelho é renunciar todos os dias à sua vontade, ao seu desejo, às contaminações do seu coração, ao pecado. E isso não é fácil.
Nós precisamos da ajuda do Senhor, do Espírito Santo, para nos ajudar ali a continuar caminhando no Evangelho. Então, o primeiro ponto, é esse, a luta do homem, né, a luta da carne, a renúncia. Teve uma época na minha vida que eu lia muito Salmo 73. Ali vai mostrar um conflito de Asaf, porque ele estava analisando a vida do povo do mundo. Ele estava analisando o ímpio. E aí ele começa a se questionar. E o ímpio está ali no bem bom, o ímpio está na soberba, o ímpio, mesmo não agradando a Deus e muitas vezes descredibilizando as coisas de Deus, estava prosperando, estava saudável. E ele começou a olhar para aquilo ali, para aquela situação, e começou a sentir algumas coisas, alguns desconfortos. Ele começou a achar, ele fala assim, que ele sentiu picadas nos rins dele. Ele usa uma expressão bem profunda. Ele começou a ficar inconformado. Ali era uma luta da carne dele, né? Aquele olhar de, tipo assim, como se fosse uma inveja. Um olhar de, tipo assim, poxa, o ímpio tem isso, eu estou servindo a Deus e não tenho? Como assim? E às vezes nós sentimos isso, e isso é da nossa carne. Aí ele diz assim, até que entrei no santuário. Ou seja, até que ele entrou na presença de Deus e ele conseguiu compreender o fim daquelas pessoas. Porque parece que está tudo bem, parece que estão felizes, parece que está tudo certo, que só prosperam e nada dá errado. Mas ele disse que quando ele entrou na presença de Deus, ele conseguiu compreender o fim daquelas pessoas. E às vezes nós padecemos. Só que nós temos que entender que nós temos que nos atentar não para aquilo que vemos. 2 Coríntios, capítulo 4, o apóstolo Paulo vai dizer isso. Não atentando para aquilo que vemos, porque você vai ver prosperidade dos ímpios, você vai ver as pessoas, de repente, fazendo coisas terríveis e indo bem bom, e parece que nada dá errado para elas. E para o cristão está ali sofrendo, padecendo, lutando. E não atentando para as coisas que você vê, mas para aquilo que você não vê, porque a que você vê é passageira, tudo vai passar. Mas a que você não está vendo, sim, é eterna. Então, ali Asaf, trazendo agora para Asaf de novo, ele consegue compreender o fim daquelas pessoas. Aí ele fala assim, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Isso é o que mais importa. Só que a gente ainda, né, fica assim, titubeando nesses pensamentos, né? Mas não podemos cochear em dois pensamentos. Então, primeiro ponto, a questão da renúncia, que não é fácil. Um outro ponto, meus irmãos, não esquecemos, de forma alguma, não podemos esquecer, que nós temos um adversário. A palavra do Senhor diz que ele fica ao derredor, procurando a quem possa tragar. Então, a palavra de Deus nos orienta a vigiar. Porque, como ele fica ao derredor, quem fica ao nosso redor é Deus, né? Eu creio assim. E quem fica ao derredor procurando é o inimigo, a quem possa tragar. Então, nós temos um adversário. Só que para nós resistirmos a esse adversário, nós temos que nos sujeitar a Deus. Tiago, capítulo 4. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Precisamos estar sujeitos a Deus. E o adversário, muitas vezes, ele tenta colocar pedras, né? Tenta colocar obstáculos diante de nós, principalmente pela visão, viu? Tentando a gente ver as coisas de forma distorcida. E com mentiras. Porque ele fala o que para Eva? Ele engana a Eva. E muitas vezes o inimigo, com as mentiras dele, quer nos enganar. Quer fazer a gente ficar olhando para as coisas terrenas de tal forma que a nossa fé fique minada. Gente, o cachorro da vizinha tá demais aqui. Me perdoem, viu? Me perdoem, em nome de Jesus. E olha que o horário que eu estou gravando aqui já é mais de 8 horas da noite. Já são 8h54. Então é isso. Nós temos um adversário. E ele vai ficar ali, ó, tentando. O que foi que ele fez ali no deserto com Jesus? Ele tentou. Você acha que conosco hoje é diferente? Nossa fé não vai ser questionada pelas pessoas? Nossa fé não vai passar pelas provas? Entendeu? E muitas vezes o Senhor permite, como aconteceu ali com Jó. O inimigo ali falou o que para Deus? Que ele adorava, Jó adorava porque Deus dava tudo a ele. Então, muitas vezes o inimigo vai tentar. Como falou também, Jesus disse a Pedro, ó Pedro, o diabo pediu para se ir andar com você.
Então, o inimigo ele vai tentar. Então, não podemos esquecer disso. E para vencer essas investidas do adversário, precisamos estar sujeitos a Deus. Então, por isso que o cristão também padece. Aqui é o segundo ponto. Porque o inimigo, o cristão, porque o cristão, ele tem um adversário. Não podemos esquecer. Quem está no mundo já fazendo a vontade do adversário, já está fazendo a vontade do adversário. Mas para quem não está, meus irmãos, é a guerra travada. Irmãos, um outro ponto aqui muito importante, que não podemos esquecer, que nossa fé ela também vai ser provada. E que nós também seremos corrigidos pelo Senhor. Quando aqui, primeira epístola de Pedro, no seu versículo 7, ele fala assim, que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro, que perece, que é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, assim, a nossa fé ela vai ser provada. E, às vezes, vai ser dentro de circunstâncias muito difíceis. E quando se fala em prova, nós lembramos de quê? De deserto. E, muitas vezes, o deserto vai causar em nós dor, né? Vai causar em nós, a gente vai sofrer um pouquinho, porque às vezes nós vamos ficar mais sozinhos. A palavra do Senhor diz que, como o pai, né, corrige o seu filho, corrige o filho, assim também o Senhor corrige. A correção no início, ela parece ser dolorosa, mas no fim vai ter frutos. Mas o Senhor nos corrige. E hoje, dentro desse evangelho aí, coach, não fala muito disso. Só fala da parte boa, que nós temos que ser vitoriosos, que nós podemos todas as coisas em Cristo, mas podemos todas as coisas em Cristo de que forma? Entendemos que o apóstolo Paulo está se referindo a todas as coisas, inclusive a passar necessidades. Ele diz, eu posso tudo em Cristo, ter abundância, mas também a padecer. Então, esse evangelho coach é preocupante, porque o Senhor, ele muitas vezes, para nos tratar, permite certas circunstâncias que humanamente são desafiadoras. Contudo, o Senhor está conosco. Se passares pelo fogo, não vai submergir. Eita, gente, espera ainda. Eu estou falando aqui vai ser errado. Se passares pelo fogo, não se queimará. Mas se passares pelas águas, não vai submergir. Então, o Senhor também vai permitir a prova e a correção, que a princípio vai ser doloroso, mas depois vai produzir em nós algo extraordinário, algo glorioso. Então, é por isso que nós passamos aí por muitas aflições. Porque nós precisamos ser transformados. E às vezes essas transformações vêm por meio de deserto, de lutas, de situações difíceis. E aí vai ficar para outro vídeo, certo? Que eu vou falar um pouquinho sobre a dor, que o Senhor trabalha, né, no meio da dor. Vai ficar para o próximo vídeo. Então, comente aqui se você concorda com o que eu falei, ou se até mesmo você tem algo para acrescentar. Você já passou por essas aflições? Com certeza, né? Eu já passei. Ai, viu? Eu já passei, porque eu tô falando aqui com vocês porque eu já passei. Então, eu quero que você comente, que você compartilhe esse vídeo, para que as pessoas entendam. Porque às vezes a pessoa acaba de aceitar Jesus, e aí começa a acontecer um bocado de coisa na vida dela, e ela diz assim, eu aceitei Jesus e agora as coisas estão assim para mim. Parece que as coisas piorou, mas não é que piorou. É porque é uma batalha espiritual, e que nem todo mundo tem essa compreensão. Então, envie esse vídeo para abençoar outras pessoas, para que abra o entendimento delas, certo? Um beijo, fiquem com Deus. Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Essa série, eu acredito que vai ser 3 ou 4 vídeos. 3 ou 4, tá certo? Mas provavelmente vão ser aí talvez 3 vídeos. Um beijo, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.